Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas, sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de outras culturas pagãs. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore são exemplos como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Para falar do Natal, é preciso voltar ao tempo de Noé, após o dilúvio, quando um de seus filhos Cã o viu dormindo embriagado e nu. Ele começou a rir de seu pai e correu para contar aos seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou a Canaã, filho de Cã, para que este e seus descendentes servissem a seus outros 2 filhos. E toda a geração após ele se tornou maldita. Cã casou-se com Semíramis. Esta é a mulher da nota de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. A mulher da estátua da liberdade. A mulher da balança da justiça. Da Columbia Pictures e etc. E ambos geraram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Canaã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel, mas Deus o impediu. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod, mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto, e nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das sociedades secretas. Ele morreu durante uma caça, provavelmente por um animal selvagem, e seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. Sua mãe dizia que nesse tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro da casa e o enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. Segundo a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 3, há um versículo que fala o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Nesse exemplo você pode observar que a palavra de Deus já registrava naquela época a construção de árvores natalinas. As sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites, a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras fazendo troca de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio em seguida passou a ser para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já no tempo de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai.
E no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semiramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Outro engano disfarçado são os obeliscos, feitos de uma pedra em forma quadrangular e alongada. Os monumentos preferencialmente eram colocados na área central, de amplos espaços abertos, e nos templos do deus Sol, Ra, e apesar de no Egito Antigo o obelisco significar proteção ou defesa, saiba o que realmente representa. Você está olhando para a mais formosa representação pública do ato sexual no mundo. Esse obelisco, no meio da satânica roda das 8 etapas para a iluminação, encontra-se na Praça de São Pedro, no Vaticano. Bastante interessante ver uma representação sexual no Vaticano, pois eles falam muito sobre sexualidade.